Bom dia, irmãos. Hoje, 21 de maio, né? É o dia de eu trazer a palavra, quinta-feira. Tá, irmãos? Vocês perceberam que na sequência aí sempre eu estou falando de provérbios. Então, como é 21 de maio, vamos meditar num versículo de provérbios. Tá? Então, provérbios, capítulo 21, verso 3. Ele fala assim: fazer o que é justo e certo é mais aceitável ao Senhor do que oferecer sacrifício. Quer dizer, você agir corretamente, você fazer o certo, né? É mais aceitável ao Senhor do que fazer sacrifício. Muitas das vezes eu vejo isso aqui de uma forma seguinte, que às vezes nós vemos pessoas que fazem alguma coisa muito ruim. A gente às vezes até tem alguns exemplos disso, de pessoas que são até assassinos, mas quando você convive com elas, são pessoas boas, são pessoas que são caridosas, são boas. Então, muitas das vezes, eu acredito que nós, seres humanos, às vezes queremos compensar os nossos erros de outras formas. Então, o que ele está falando aqui em Provérbios 21, fazer o que é justo e certo, é mais aceitável ao Senhor do que sacrifício, porque o Senhor, ele não está olhando só o sacrifício, porque muitas das vezes as pessoas entendem que fazer o sacrifício compensa algum erro dele. Não, o Senhor está buscando deseja que nós possamos fazer o que é certo. Tá, eu quis caminhar um pouquinho mais aqui, justamente para a gente entender melhor sobre o que é fazer, o que é justo e certo, né? E sobre o que quer dizer sobre esse sacrifício. Então eu fui também, em Provérbios, fui caminhando aqui no estudo, Provérbios 15:8 fala assim: o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. Aí eu fiquei pensando, o que é ser justo? Aí quando a gente pensa nessa justiça, cada país ele tem uma lei e se pratica a justiça em cada país de diversas formas diferentes, né? Por exemplo, se você, nos Estados Unidos tem penas de morte, né? Alguns estados têm penas de morte, no Brasil não tem. Lá na Arábia Saudita, né, na lei islâmica, o homem pode ter mais de uma mulher. E se uma pessoa é pego roubando, né, ela perde a mão é cortada. Né? Aqui no Brasil não acontece nada, né? A pessoa rouba, fica por isso mesmo, né? Que nós estamos vendo aí na maioria dos roubos que a gente vê na nossa sociedade, né? A gente não vê as pessoas sendo punidas, roubo de celular, né? Esses roubos pequenos, roubo em casa, a gente não vê acontecer. Né? Então, olha para você ver, roubou lá, você perde a mão. E o narcotraficante, lá também, tem uma lei que ele perde a cabeça, ou seja, ele morre com a cabeça amputada. Então, de um país para o outro, há justiças diferentes, né? As pessoas, a população, elas veem isso de uma maneira diferente, de culturas, variando de uma cultura para outra. Mas aí, e que justiça que é essa? Quando a gente pensa nessa justiça de Deus, né? Porque quando Deus fala em ser justo, ele está falando da justiça dele. Nenhum de nós é justo, todos nós somos pecadores. Como que nós nos tornamos justos? Né? Através do sangue precioso derramado do Senhor Jesus, é que ele nos justifica. Então, ser justo é ser justo mediante ao que Jesus nos ensinou. Isso é ser justo. Então, é olhar para Cristo. Então, quando ele fala de justo e certo, é quando nós olhamos para ele. Não vou fazer isso porque desagrada ao Senhor. O Senhor faria dessa forma? Não. O Senhor faria de uma maneira diferente, então vou fazer como o Senhor gostaria que eu fizesse. E muitas das vezes isso é uma dificuldade muito grande de cada um de nós, né? Então, olha para você ver. Então, eu quero falar assim, que em Provérbios 15:8, né? Ele fala que o Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração do justo o agrada. A oração daquele que teme a Ele, aquele que dedica a Ele, aquele que quer fazer a vontade do Senhor, né? Em Provérbios 21, né? Que hoje é 21, 3 fala fazer o que é justo e certo. Fazer o que é justo e certo mediante ao que o Senhor faria. Mediante na visão de Cristo para a nossa vida. Isso que é fazer o que é justo e certo. Por isso que ele fala que é mais aceitável do que oferecer sacrifício. Do que você, muitas das vezes, vou jejuar, mas está fazendo tudo de errado, está desobedecendo o Senhor de algumas formas. Tem coisas na nossa vida, eu acredito, que precisam ser tratadas, tá?
E às vezes é muito difícil, porque às vezes são coisas que nós gostamos, são coisas que nós não queremos tirar da nossa vida. Então é isso que nós temos que ter, essa meditação do Senhor, tá? De não oferecer sacrifício, mas procurar obedecer a Ele, procurar andar nos caminhos dEle, poder ser moldado nele. Então esse que tem que ser nosso esforço maior. Eu ainda caminhei mais, né? Que eu fiz uma pesquisa aqui. Oséias 6,6 fala assim: pois misericórdia quero e não sacrifício. Ele fala assim: e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Então às vezes as pessoas estão invertendo. Ela acha que fazer holocausto ao Senhor, que fazer sacrifício, que ela está agradando ao Senhor, o Senhor está vendo isso. Não, o Senhor está querendo que nós sejamos justos, mediante ao que Jesus nos ensinou, e ser misericordioso. Eu olhei aqui o que é misericórdia, justamente para a gente meditar nisso. Olha, você vê, misericórdia, eu fui no dicionário, né? O justo, no dicionário está falando que é conforme a justiça, a equidade e a razão. Então, quer dizer, de acordo com as culturas dos lugares, eles têm a justiça, né? Eles têm os pensamentos deles e agem de acordo com essa justiça humana, vamos dizer assim, né? Agora, a misericórdia, ela manifesta o perdão, né? A pessoa perdoa, a pessoa, a misericórdia também, ela abrange a graça, né? Que é de graça, que é o que Jesus se doou, se entregou na cruz de graça, a salvação é de graça, né? E a disposição em perdoar as ofensas. E aí, irmãos? Se você tem alguma coisa no coração, alguém que você não perdoou, o coração está duro, libera o perdão. Libera o perdão para essa pessoa, pede ao Senhor para tratar a sua vida, mas é importante você dar o primeiro passo. É você fazer isso: Senhor, eu estou perdoando, meu coração está doído ainda. Muitas das vezes nós achamos que a justiça nossa é o seguinte: fulano me ofendeu, ele tem que vir até aqui e me pedir perdão. Se ele não pedir perdão, não tem nada feito, pois ele foi errado. Ele que cometeu o erro, eu não fiz nada. Aí você fica com o coração magoado, isso traz amargura no seu coração, isso traz um afastamento de você para com Deus, essa comunhão com Deus, você perde ela, porque isso entrou no seu coração, e é o que o inimigo quer. O inimigo quer que nós nos afastemos de Deus. Então a falta de perdão também nos afasta de Deus. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Depois você vê a oração: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão, gente, tem que caminhar o tempo todo com a gente, tá? Porque Jesus nos perdoou, nós sendo injustos e pecadores, e um de nós merecia, e Ele nos perdoou. Então nós temos que olhar para Cristo o tempo todo e nos esforçarmos, colocar Ele em primeiro lugar, né? E é por isso que é necessário que Ele fala aqui, ó, quando Ele fala em Oséias assim, olha que interessante: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Procura conhecer a Deus, a vontade de Deus. Você já notou que muitas das vezes nós estamos sempre pedindo a Deus o que falta em nós, o nosso desejo. Mas e o desejo de Deus na nossa vida, né? Então o desejo de Deus é que nós possamos conhecer a Ele cada vez mais, e obedecer a Ele, e andar nos caminhos dEle, e fazer o que é correto, ser justo, mediante a visão de Cristo na nossa vida. É isso que o Senhor quer de nós. E eu ainda fui mais um pouquinho, olha para você ver, nós estamos caminhando, comecei lá em Provérbios 21:3. Olha para você ver o que fala em Mateus. Aí você, não, nós temos que falar alguma coisa do Novo Testamento. Aí eu fui em Mateus e busquei uma palavra em Mateus. Quer ver? Eu vou achar ela aqui. Mateus fala assim, olha interessante, Mateus 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa. Ele está falando, vai, aprende o que significa isso aqui. Misericórdia, que é o que nós falamos, né? Quero, o Senhor fala o seguinte: misericórdia quero, e não holocausto. O Senhor quer que nós sejamos misericordiosos, que nós possamos perdoar, que nós possamos agir de acordo com essa justiça, mas a justiça de Deus, de graça, sem querer algo em troca, né? É isso que o Senhor nos ensina. E Ele fala assim: pois não vim chamar justos. Olha para você ver, quando Ele está falando que Ele não veio chamar justo, é justo mediante a justiça, mediante a visão humana, e sim pecadores ao arrependimento. Então, se você está com essa justiça sua, humana, né, de você, do seu ego, né, o que você acha e pensa, né, então o Senhor está falando o seguinte: ele não veio chamar essa justiça, que você seja justo dessa forma, e sim, né, nós pecamos, né, nós somos pecadores, e sim nós temos que arrepender disso, e buscar agradar ao Senhor.
Então, que a justiça do Senhor entre no seu coração, essa justiça de Cristo entre no seu coração, que você possa entender e mudar isso na sua vida, tá? E que a misericórdia também entre no seu coração, porque isso é o fundamental dentro de nós, é o que Jesus deseja e é o que Ele quer para a nossa vida, né? E assim nós vamos estar alegrando o coração do Senhor, nós vamos estar crescendo no Senhor, né? E no entanto, isso vai mudar, isso muda o nosso entendimento das coisas, tá? E muitas das vezes nós relacionamos com Deus conforme nós pensamos, mas muitas vezes não estamos preocupados com o que o Senhor quer e deseja de conforme Ele pensa em relação a nós. E esse é o desejo do Senhor. Então, irmãos, se tem alguma coisa na sua vida que você precisa liberar perdão, que você precisa ser mais misericordioso, né? E que você precisa romper essa justiça que nós temos dentro da gente, né? Que todos nós temos, né? Se alguém faz alguma coisa com um ente querido nosso, nós não queremos ver aquela pessoa mais. É difícil para nós, às vezes, perdoar certas coisas que nos acontecem, mas para Jesus fez isso de graça, né? E nós, pecadores, nós maus, né, como nós somos, né? E o Senhor, Ele vem transformar isso na nossa vida. Nós temos condições de ser bom só com Cristo, só através do Espírito Santo, e nós temos o Espírito Santo para nos iluminar. Então, Ele não quer, Jesus não deseja sacrifício e holocausto, Ele deseja muito mais que nós possamos obedecer a Ele, que nós possamos ser justos mediante ao que Ele né, mediante a visão dele na nossa vida, e misericordioso. É esse que é o desejo do Senhor para a nossa vida, e assim Cristo vai se manifestar em nós através do Espírito Santo, tá? Isso não impede que você ore a Ele, clame a Ele, que você jejue, que você vá à igreja e sentir um tempo para o Senhor, dedique a Ele, né? Mas com o coração certo, com a intenção certa, né? Podemos fazer isso pedindo a Ele? Sim, devemos fazer, sim, e nós fazemos isso o tempo todo. Todo o tempo nós pedimos ao Senhor várias coisas, mas entender o que Ele deseja de nós, que Ele deseja trabalhar o nosso coração, e que esse relacionamento nosso para com Ele se aprofunde cada vez mais. É isso que eu entendi nessa mensagem, apenas de Provérbios 21:3, eu caminhei aqui nesta manhã e fiz esse pequeno estudo. Então, leia Provérbios, medite em Provérbios, porque é uma bênção, nos ensina cada vez mais. Irmãos, um grande abraço, um bom dia para todos, uma boa semana. Fique com Deus. Tchau.